Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, quero cumprimentar cada um de vocês que está na sintonia, acompanhando o canal 14, o canal digital da NET, aqui em Farroupilha, o portador da nossa TV Cidade Farroupilha. Tem NET chegando por aí, tem TV Cidade ao seu alcance. Se você não tiver NET, não é empecilho para você deixar de prestigiar a nossa programação. Explico por quê. Baixe o aplicativo TV Cidade Farroupilha no seu celular e você vai estar conferindo a oportunidade de acompanhar a nossa programação em qualquer parte do planeta com sinal de celular. A nossa programação estará disponível no seu celular. E além disso, tem as redes sociais também que levam os conteúdos e armazenam, registram os conteúdos da nossa TV Cidade Farroupilha. O programa Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas. Os assuntos do momento, o nosso cotidiano é sempre tema de discussão com convidados da nossa comunidade. O programa de hoje vai falar sobre o Dia do Agricultor e do Motorista. Nesta quarta-feira, 25 de julho, comemora-se o Dia do Agricultor e o Dia do Motorista. Estas duas valorosas profissões e eu diria mais, essenciais categorias para a nossa sobrevivência e também para o fomento da economia. O agricultor é aquele profissional que vive do dia a dia, debaixo do sol, daqui a pouco do mau tempo também, que trabalha na agricultura, que planta, que colhe, enfim, que produz. E o caminhoneiro, o motorista, é um dos profissionais que transporta as riquezas do país, transporta a nossa alimentação. Sem agricultor, sem motorista, nós não teríamos talvez o que colocar em nossas mesas. Vamos refletir sobre esta data. Eu quero apresentar para vocês os nossos convidados que estão aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha. Inicialmente cumprimentando o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Farroupilha, Sindicato dos Agricultores Familiares do nosso município, o Márcio Ferrari. Presidente Márcio, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo bem. E cumprimentar aqui também o caminhoneiro, é integrante da Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Farroupilha, mas caminhoneiro autônomo, o Felipe Luvison. Felipe, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Vamos abrindo um pouco a reflexão. Começo com o agricultor, olhando a agricultura, enfim. Presidente Márcio Ferrari, o que a gente pode falar nesse momento, num momento de dificuldade econômica? É inegável para todos os segmentos da economia estão sentindo muito, mas qual é a reflexão que o senhor faz na condição também de presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Farroupilha pela passagem do Dia do Agricultor? Bem, Leandro, a nossa reflexão é que a nossa categoria continua na luta. Desde que a imigração italiana chegou aqui na região, os agricultores são fundamentais e continuam sendo fundamentais no desenvolvimento. E nós continuamos nessa batalha, muitas vezes em glória, né, de enfrentar o clima, de enfrentar as dificuldades econômicas, a crise econômica que está aí, de enfrentar muitas vezes a desvalorização do nosso produto, né? Muitas vezes chega um valor de um produto no mercado ao qual nós sequer vemos um percentual muito pequeno. Então a nossa reflexão é de tempos difíceis, de trabalho, mas nós somos teimosos. Otimistas. E teimosos muitas vezes, né? Porque nós enfrentamos o clima, né? O frio agora do inverno, o calorão do verão, e estamos aí. Continuamos na luta e é uma época, como o dia de comemorar, né? Nós precisamos comemorar, apesar das dificuldades que enfrentamos. Não há só fatos tristes, coisas ruins, há também coisas boas para comemorarmos? Acho que sim. O desenvolvimento que nós estamos tendo aqui na região, a economia, a atividade agrícola, ela está tendo um desenvolvimento muito rápido. Apesar de termos pouco financiamento do governo, né? Ao contrário de que países europeus ou mesmo os Estados Unidos têm, nós ainda conseguimos desenvolver e atualizar a agricultura da região através das tecnologias que nos são oferecidas, né, logicamente. Mas sim, isso é importante, o aumento da produção ano a ano, nós estamos produzindo cada vez mais, diversificando em várias áreas e estamos aí, né? Eu acho que isso é importante
celebrarmos essa garra que o agricultor da região toda tem, não só o farroupilhense, né? E essa vontade de continuar seguindo em frente e produzir mais. Felipe, você que trabalha como motorista também, enfim, o motorista é o profissional que vive sobre 4 rodas ou mais também, Brasil afora. Nesse dia em que se comemora o Dia do Motorista, é possível se fazer uma reflexão também positiva ao mesmo tempo, mas com alguns pontos a serem tratados e melhorados? Olha, eu acho que sim. Dependendo da dificuldade que todo mundo está passando, né? A gente passou por uma greve aí agora há pouco, a dificuldade foi imensa da gente tentar mobilizar o país, mas conseguimos, né? Mas estamos na luta aí, a gente não vai perder a esperança. O cenário sempre é positivo para quem acredita, né? Então, aí, vamos fazer o que for possível para que a nossa classe seja atendida cada vez mais, né? Qual é a realidade hoje, se a gente pudesse traçar um raio-x, um perfil, enfim, um panorama, qual é a realidade que atravessa o profissional caminhoneiro? É uma realidade muito dura, muito difícil? Com certeza, é uma realidade muito dura. Assim, isso já não é de agora, né? Isso é de muito tempo, né? Não é só da nossa classe, é da classe dos agricultores também, no geral. Porque a população brasileira, ela sofre, ela vem de uma precariedade total de investimentos, não só na nossa área, né? Então, é como o nosso amigo aqui falou, a gente tem que erguer a cabeça, independente da dificuldade, né? E ir adiante, acreditar. Se a gente não acreditar, não teremos sucesso algum. Não há outra forma, então? Não há outra forma. É arregaçar as mangas e mãos à obra. Exatamente. Márcio, traçando essa realidade também no setor da agricultura, é uma realidade também muito cruel daqui a pouco com o próprio agricultor, porque ou o agricultor ele se profissionaliza, ele investe, ele se qualifica, ou ele está daqui a pouco à mercê de ficar para trás? Exatamente, é isso que acontece muito. Nós temos muitas realidades na região toda. Mas o que nós vemos é que o produtor de uva, o viticultor, se não tiver o mínimo de 3 hectares de vinhedos, não consegue sobreviver da atividade. O produtor de leite, se não tiver o mínimo de produção de leite diária, não sobrevive na atividade. Então, é obrigatório nós evoluirmos tecnologicamente para continuar no mercado, para continuar atuando e sobreviver e manter a propriedade ativa. Se nós não nos atualizarmos tecnologicamente, infelizmente nós vamos ficar para trás. E isso nós podemos ver no interior do nosso município de Farroupilha, que existem propriedades nessa realidade. A propriedade, os proprietários ficaram velhos, não têm descendentes. Não houve sucessão na propriedade. Ou não houve sucessores. E a propriedade acaba ficando defasada tecnologicamente, né? E ficam lá aquele casal de idosos, muitas vezes com aposentadoria, sobrevivendo da aposentadoria, alguns quilos de uva, um pequeno aviário, mas isso acaba tornando a propriedade inviável. Então, sim, nós precisamos evoluir de qualquer maneira. É isso que eu falei antes, nós precisaríamos de políticas públicas que olhassem para a agricultura familiar, que é a agricultura que realmente alimenta o povo brasileiro. O Brasil não é alimentado pelo agronegócio, pela grande produção de soja, pela grande produção de milho ou de cana-de-açúcar, né? O Brasil é alimentado pela agricultura familiar. Só que o atual governo não dá essa atenção que nós merecemos. Mas, mesmo assim, eu acho que a nossa região batalha e está sempre nessa linha, né, de correr atrás. Eu me recordo, e você falava aqui, presidente, de que o agricultor, por natureza, ele é muito persistente. Vou usar o termo, talvez, um pouco teimoso. Não é um teimoso no sentido pejorativo, mas um teimoso no sentido de persistência. E também eu diria que o agricultor ele é bastante lutador. Por quê? Eu me recordo, e com 40 e poucos anos, eu me recordo que eu sempre ouvi os agricultores mobilizados, ou quer pelo preço mínimo do quilo da uva, ou pela safra, ou em defesa da aposentadoria rural para as mulheres, ou seja, o agricultor sempre
carregou bandeiras. E não é, nós temos um problema com esse governo, é inegável que temos, mas me parece que governos anteriores também foram cobrados pelos agricultores com algum tipo de reivindicação, né? Sempre, sempre. Isso vem desde a década de 80, que eu comecei a participar do movimento sindical, e eu lembro que naquela época estávamos com a transição da ditadura para a democracia. Sim. Aí tinha a Assembleia Constituinte, depois a aprovação da nova Constituição, mas aí faltava ainda a homologação dos direitos que nós tínhamos conquistados. A aposentadoria para o homem integral, antes era meio salário mínimo, né? E a mulher não tinha aposentadoria nenhuma, aí conseguimos aposentadoria também para a mulher. Estava lá na Constituição escrito, mas faltava a homologação dessa lei. Então foi até 92 para aí todos começarem a receber os seus direitos. Então, após isso continuou e hoje ainda continua, né? Hoje nós estamos lutando para manter esses direitos. Nós fizemos vários manifestos aqui em Farroupilha, na região, pedindo para que se mantenha e não haja essa reforma na Previdência Social que vai acabar basicamente com esses direitos, né, dos agricultores familiares, né? Então, a reforma mexeria também com os agricultores familiares? Mexeria, sim. Todos teriam que se aposentar com 65 anos. E teríamos, inclusive, que contribuir 2 vezes, porque o governo não quer abrir mão do fundo rural e queria nos cobrar a contribuição mensal. Ou seja, uma taxação maior. Maior, sem dúvida. Então, essa proposta ela seria para nós irracional, né? E não teríamos como aceitá-la. Com certeza. A gente volta ao assunto na sequência aqui no programa Cidade Aberta. Nós vamos agora para o nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta falando mais com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Farroupilha, o Márcio Ferrari, que está conosco, e também com o caminhoneiro, o Felipe Luvison, que são nossos convidados no Cidade Aberta de hoje. A gente volta já refletindo um pouco mais então sobre o Dia do Agricultor e o Dia do Motorista. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Faça a sua transferência para a UX e estude na universidade que está entre as melhores e mais inovadoras do Brasil. São 75 cursos estrelados no Guia do Estudante para você escolher, além de toda a infraestrutura que só uma grande universidade pode oferecer. Acesse ux.br/transferência e saiba mais. UX, pessoas em movimento. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito.
atendimento personalizado. É no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304. Fone 3261 3331. O programa Cidade Aberta já está de volta aqui, TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. Estamos com a nossa programação local, o telejornalismo, o nosso Jornal da Cidade, com os assuntos do momento. Hoje nós falamos sobre o Dia do Agricultor e o Dia do Motorista, que comemoramos nesta quarta-feira. Nossos convidados aqui nos estúdios, ao lado aqui do Felipe Luvison, que é caminhoneiro, e também do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Farroupilha, o Márcio Ferrari. Felipe, queria te provocar agora também, abrindo um pouco mais esse leque também da realidade que o setor dos motoristas, o setor caminhoneiro do nosso país atravessa. A gente sabe que hoje tem muitas dificuldades no setor. Eu vou citar uma, depois você coloque outras se houver, mas acredito que haja assim. Por exemplo, hoje, a questão das rodovias. Nós temos em muitos estados péssimas rodovias para a trafegabilidade. Isso acaba afetando muito um veículo, um caminhão. Aí depois se fala na questão do preço do óleo diesel, se fala em pedágio, se fala em questão de segurança ou a falta dela. Então, para ser caminhoneiro hoje, tem que ter muita coragem. Nossa, tem que ter muita coragem, tem que amar o que faz, né? Assim como a maioria das profissões, né? Essas pautas que tu colocou aí e mais inúmeras tem, né? Essa questão não é só na questão da estrada, do pedágio, envolve muitas coisas, né? As pessoas que embarcam no caminhão, as pessoas que não estão diariamente aí, né, sentada para fazer esse tipo de serviço, que fazem os seus trabalhos normais, digamos assim, fora de ser caminhoneiro, elas pensam que é só embarcar no caminhão e viajar. Elas não contam quantas horas tem que ficar sentado, né? A pressa que a gente tem de chegar no destino, por conta, às vezes, a gente se atrapalha muito, que tem muitos imprevistos na estrada, né? Certo. Há também outros problemas, além de rodovias em maus estados. Péssima conservação, né? Isso. A gente tem também, já vem de longa data, né? Os fretes são muito ruins, né? Eles mal e mal pagam a rodagem do caminhão. O custo do trabalho, mal e mal isso. Exatamente. Você vê que a maioria dos caminhoneiros aí autônomos, principalmente os autônomos, né? Eles rodam com caminhões precários, se você for olhar, né? São poucos os autônomos que conseguem bancar o seu caminhão, né? Com os custos que está sendo colocados no mercado, né? Por exemplo, para se ter um exemplo simples, a gente sobe por um preço X, vamos supor, para Santa Catarina, uns R$ 1.500, R$ 1.700, né? E deveria voltar por esses 1.500. Esse seria o certo, esse seria o normal. Não volta por isso? Só que eu não sei quem que inventou esse tal de frete retorno, né? Que daí o retorno sempre fica a metade de subir. Ele nunca é o frete da subida, né? Então ele fica sempre a metade. Então, se negociou o frete, por exemplo, acaba sendo, desculpa, pode falar. Se negociou o frete, por exemplo, a 2.000 para a ida, o retorno vai ser 1.000 e olha lá. E olha lá. Pô, e o custo? E aí o que acontece? Esse retorno, as transportadoras, enfim, as agências de transportes, né, que precisam da gente, senão eles não conseguem transportar, eles alegam que esse preço praticado, cobrindo o óleo da viagem na subida e na volta, já estaria bom. Né? Faz um meio termo. Isso aí. Então, praticamente todos os retornos, né, que a gente carrega nos nossos caminhões para voltar para casa, vai ser para cobrir o óleo da ida e da volta. Agora, como é que é o seu nome mesmo? Leandro. Agora, Leandro, você imagina estourar um pneu na viagem. Se foi.
Se foi. Já foi o Para quem faz a linha Santa Catarina e voltar, como é da nossa linha, né? Que a gente puxa na trombine aí. Você vai e volta, furou um pneu, tá feito. Você tem que pagar ainda. Tem que pagar por aquela viagem ainda. Se bobear, muitas vezes sim. Muitas vezes sim. É nessas condições que a gente está rodando hoje. Né? Por isso que a gente está tentando de várias formas tentar mobilizar, tentar ver o que a gente pode fazer porque o diesel, assim, eu não sei qual é a reação agora, qual será a reação do governo após esses últimos 30 dias, agora vai mais 10 dias, né? Disseram que ia aumentar, né? Mas eu tô confiante que eu acho que o governo, ele conseguiu olhar com outros olhos, né, a força que nós... Que a categoria apresentou, né? Enfim, né? E não só nossa. Eles também fizeram uma participação muito importante, apesar das dificuldades que eles tiveram, né? Então, eu acho que o governo ele vai temer um pouquinho agora, ele vai pensar 2 vezes antes de mexer no diesel, né? Porque isso não acarreta só na nossa classe, cara. As pessoas têm que entender que isso aumenta tudo. Mexe com tudo. O diesel é o estopim para aumento de qualquer preço de outros produtos, enfim. Sim. Bom, se fala da questão do diesel, do óleo diesel, do preço do óleo diesel. As rodovias, eu só queria voltar um pouquinho à conservação, ao estado das rodovias. É muito precário por aí afora, Nossa, Felipe? Eu vou dizer assim, como eu não sou um exímio caminhoneiro, eu tenho 7 anos de estrada, mais ou menos 7, 8 anos. Eu não seria, de repente, o adequado para falar em Brasil geral, né? Porque a minha linha é Santa Catarina e no máximo comecinho de Paraná, então as minhas viagens seriam curtas. Centro-sul do Brasil, centro-sul. Seriam curtas, seriam sair, por exemplo, agora, porque a Trombini trabalha 24 horas, né? Sim. Então, tu pode chamar a qualquer horário, você vai lá, carrega, sai, independentemente do horário, você tem que sair e seguir viagem. Você segue viagem, está lá em cima, em Santa Catarina, Paraná, você já está voltando no próximo dia se você arrumar retorno. Senão, alguns esperam, porque realmente voltar vazio é pior ainda. Nossa, é pior ainda. É ruim a gente, nós caminhoneiros, falar agora aqui e outros caminhoneiros estiverem vendo, né? Eles sabem disso. Às vezes é melhor a gente pegar e esperar um dia para voltar carregado do que voltar vazio, né? Porque se é aquela questão de você ficar lá em cima esperando uma carga, muitos esperam uma carga e pegam uma carga de R$500, vamos supor, né? Mas essa carga deveria ser paga 800, né? Pegou pela metade do preço, um pouquinho mais. Pegou pela metade do preço, né? De repente teriam 3 motoristas, esse aqui está esperando o cara aumentar o frete lá, e eu chego lá, eu preciso ir para casa, e ele está aqui 2 dias esperando essa carga. Sim. Né? E aí eu chego lá, eu converso com o cara, vem cá, libera para mim. Libera para mim aí, pode fazer 500 que eu preciso ir para casa agora, né? Então, tem muitas coisas aí, mas a gente está seguindo forte e firme na luta aí, independentemente da situação que isso está se tomando, né? Como a gente estava falando até agora, isso não é de agora, né? Já vem de um período, de uma longa... bom período. Né? Então, vamos ver o que irá acontecer. Mas nós estamos confiantes que é para dar tudo certo e que o governo, se Deus quiser, olhe com bons olhos agora a nossa categoria e veja a importância que não a nossa categoria, mas os agricultores também, né? Com certeza. Agora, né, Márcio, me parece que esse problema que os caminhoneiros, que os motoristas, os caminhoneiros encontram, bate também na própria agricultura, né? Sem dúvida. Toda a nossa produção é transportada por caminhões. E o óleo diesel, assim como afeta o caminhoneiro autônomo, afeta o produtor agrícola também. Usamos tratores movidos a diesel, né? Transportamos com caminhões, sejam mais pesados ou mais leves, movidos a diesel. Então, tudo isso encarece o nosso produto e chega lá no final para o consumidor mais caro ainda, sendo que muitas vezes nós recebemos menos do que o preço, o valor estimado para produzir. Que é o caso da uva, né? Há 2 anos a 92 centavos tabelado a uva, sendo que o nosso custo de produção é 1,36. Sim. Então nós recebemos bem menos do que custa para produzir.
Aí, só fazendo um parênteses, e aí é um desafio, eu gostaria de lançar esse desafio, eu duvido que um produtor consiga produzir 1 quilo de uva com 92 centavos, eu duvido. Não tem. Não existe? Não tem. Não existe? Não tem como produzir isso. Nós somamos mal e mal cobre, acredito, os defensivos agrícolas. E olha lá, Exatamente. aí não se conta outras necessidades que o pomar, que o vinhedo necessita, não se conta a mão de obra, não se conta a tributação de impostos que também paga, quer dizer, e aí, sobra o quê? Aliás, falta, tem que colocar, né? Sim. As nossas culturas são financiadas uma pela outra. O normal é que os agricultores tenham mais que uma produção, né? Não só a uva, né? Então, uma financia a outra. E se você for ver, não há agricultor que sobre algo. Ele faz girar, aquele dinheiro gira, não tem sobra. Para reinvestir tá aqui, vai para lá, propriedade. vai para cá, Exatamente. é nesse sentido. Exatamente. Ou se financia com financiamentos federais, que apesar disso o governo tem um juro subsidiado, ou uma produção financia a outra. Então é assim que acontece com os agricultores. E esse fato que o Felipe estava falando de que eles recebem o frete pela metade, nós produtores, muitos, quando fornecem para supermercados, que os consumidores veem aquelas promoções malucas, de pagar um pé de alface 5 centavos, 20 centavos. Isso não existe. Quem paga é o produtor. O consumidor final, ele fica beneficiado. O leite que estava sendo vendido a menos de R$2 até alguns início dias do ano. Quem estava pagando isso é o agricultor, é o produtor. Então, essa é a realidade que muitas vezes o consumidor, o povo, acha, não, porque estão ganhando dinheiro, mas isso não é verdade. Quem ganha dinheiro é o mercado final, não é o produtor. E a mesma coisa deve acontecer com o caminhoneiro. Diga, Felipe. Eu queria exclamar agora, aproveitar a carona do assunto dele sobre esses tabelamentos, né? Esse tabelamento que, enfim, os nossos comandantes da nossa classe, né, propuseram lá em Brasília, eu não estou por dentro para saber de fato quem que reuniram, enfim, né, o nome por nome, porque eu queria deixar claro aqui que depois que toda essa trama teve fim, né, a gente notou nas conversas nossas de colegas caminhoneiros que esse tabelamento lá no final irá ajudar muito as empresas grandes, porque eles vão acabar fazendo o quê? Peraí, eu estava pagando há 10 anos atrás um frete de Santa Catarina para voltar por 800. Agora, pela tabela, diz exatamente para 3 eixos, né, que é por eixos, Sim. né, que eu tenho que te pagar 1.500 e para uma carreta 1.700. Então, eles têm 2 saídas, né? O autônomo sempre vai sair na pior. A primeira saída é deixar o autônomo que dirige truque à mercê e pegar uma carreta por 200, 300 reais. Sim. Né? E a outra saída é, se a empresa for uma grande empresa nacional, internacional, né, digamos assim, ela vai optar por comprar caminhões próprios. E aí poderá acontecer de, assim, com esse tabelamento por anos Seguidos? consecutivos, consecutivos, me faltam palavras aqui, encerrar a classe autônoma. E talvez isso seria o que o governo gostaria. O conhecido abocanhamento dos grandes. Os grandes vencem. Exatamente. O governo ele não investiu na malha rodoviária. Né? Ele sofreu com isso. Né? Ele sofreu com isso esse ano. Né? Então aí ele disse assim, vamos fazer o quê? De repente eles vão gostar disso, né? Eles vão querer que isso se torne realidade, que as empresas comecem a comprar bastante caminhões e não fiquem mais à mercê dos autônomos. Né? Bom, eu preciso encerrar esta primeira edição do programa Cidade Aberta. Nós vamos voltar ao longo da segunda edição falando mais sobre esse assunto, enfim, o dia do agricultor e o dia do motorista, olhando para estas duas importantes categorias da nossa sociedade, falando sobre desafios, problemas, mas também olhando o lado positivo. Tem pontos positivos que merecem ser destacados. A gente volta na segunda edição do programa
programa Cidade Aberta, dando continuidade à temática que pauta esta primeira edição. Fique na TV Cidade Farroupilha, a nossa programação seguirá e nós voltaremos, nos reencontraremos logo mais. Um grande abraço e até lá.